Oi, tudo bem? Eu sou a Denise Lima e esse é o nosso terceiro episódio do nosso podcast Metallic. E hoje a gente está com um convidado super especial. E a gente vai tratar de assuntos extremamente relevantes para a nossa indústria. Né, Gustavo? É isso aí, eu sou o Gustavo, como vocês me conhecem. Bem-vindo novamente ao nosso canal. Hoje uma pessoa importantíssima para a nossa região. Vou tietar um pouquinho ele. Já foi vereador, já foi prefeito de Sorocaba 2 vezes, deputado federal por 3 mandatos, médico, cuida da família, parte social. Eu não sei como é que esse cara vive, né? De tanta coisa que tem para fazer, doutor. Seja bem-vindo, Vitor Lippe, ao nosso canal. Por favor, se apresente, fale para os nossos telespectadores, que todo mundo já conhece, mas um pouquinho de você e o que você veio a trazer para nos adequar aqui nessa parte da indústria, que é o nosso foco, que é o foco desse canal, a indústria de corte e conformação. Bom, primeiro agradecer o convite, né? Que legal que é uma indústria aqui de Sorocaba, uma indústria que está crescendo, está investindo, acredita no Brasil, está procurando fazer, trazer novas tecnologias, novas formas de trazer eficiência para as nossas empresas e que também se preocupa com a comunicação. Queremos a comunicação informar. É muito importante. Exatamente. A Denise teve uma ideia grandiosa de informar. Queremos informar. Exatamente. E compartilhar informação é uma coisa muito legal. Quanto mais, que é uma coisa que vocês estão fazendo para os clientes de vocês, os fornecedores de vocês, quer dizer, essas cadeias produtivas que trabalham junto com vocês. Sim. E que hoje trabalham com vocês, que poderão trabalhar com vocês e compartilhar coisas que interessam à indústria. E eu também me preocupo muito com a indústria. Tá? Eu fui prefeito de Sorocaba aqui e não existe Sorocaba sem indústria. Então, para mim, é muito importante a indústria. Por sinal, vocês estão ouvindo, se vocês quiserem deixar um prefeito feliz, fala que vai uma indústria para a cidade dele. Então ele vai ficar muito feliz. E quando ele perde uma indústria, fica muito triste. Então, as indústrias são muito importantes para as cidades, para dar emprego de qualidade, cadeias produtivas, cadeias tecnológicas, são empregos normalmente de qualidade, diferenciados, que garantem planos de saúde para os profissionais, sim. Serviços, área social, transporte, enfim. A gente respeita muito, sabe a importância da indústria. Por isso, como você falou, já estou há 11 anos lá em Brasília, e como eu gosto de planejamento, a gente estava falando sobre isso agora, e vocês estão nos ouvindo, sabe que planejamento é uma ferramenta muito forte. Conversamos sobre isso agora há pouco. Eu precisava planejar em Brasília. O que eu vou fazer para ajudar o Brasil? E para mim faz muito sentido ajudar a indústria, porque eu quero que o Brasil tenha mais empregos, que os jovens tenham mais oportunidade de emprego com qualidade, as mulheres, enfim, as famílias brasileiras. E faz muito sentido ajudar as nossas indústrias, sim. Porque as indústrias elas são um patrimônio nacional. Com certeza. O Brasil não consegue ter um crescimento sustentável, um crescimento importante sem as nossas indústrias. Então, quando eu fui para Brasília, eu falei, faz muito sentido eu lutar pelas indústrias do país, não só por Sorocaba, pelo estado de São Paulo, mas por todas as cidades que querem ter indústria, mas porque o Brasil precisa das indústrias. Hoje, as indústrias significam muito para o país. Sim. Primeiro que é um dos setores que mais arrecada, não que isso, mas é importante também. Hoje, grande parte da arrecadação de impostos, e eu digo que os impostos são importantes, porque são esses impostos que pagam o SUS, as escolas públicas do país, sim. Os serviços sociais, quer dizer, é preciso que a gente tenha uma arrecadação também. Mas não é só isso. Grande parte dos empregos hoje, as indústrias pagam melhor do que outros setores. E, além disso, grande parte da tecnologia, que é outra área que eu escolhi para defender em Brasília, porque eu sei que a prosperidade e a competitividade dos países depende da tecnologia e da inovação. Sim, sim. 70% da tecnologia e inovação no Brasil vem das indústrias. Então, ela também é muito importante para as cadeias tecnológicas de inovação no Brasil. Então, além de empregos, além de contribuir com a arrecadação de impostos, ela também é estratégica e fundamental para a economia e para o setor de inovação. Então, lá em Brasília, a gente tem defendido as indústrias. Essa é a minha pauta, vamos dizer, que eu mais me dedico. Defendido mesmo, porque a gente conversou. Falou mal da indústria. Quer brigar vira comigo? Uma fera, né? Denise, quer brigar comigo? Fala mal da indústria do Brasil. Exatamente. Pode até falar mal do meu time, Palmeiras, mas se falar mal da indústria, aí não vai dar. Precisamos de mais representantes a favor da indústria no Planalto. Até porque o agronegócio, graças a Deus, vai bem, e o Brasil tem vantagens comparativas com os outros países. O único país do mundo que tem mais de uma colheita por ano, chega a ter 2, 3 colheitas, é o Brasil. Nós temos
vamos dizer, condições meteorológicas, condições naturais que trazem competitividade. Além do que é a indústria que leva a tecnologia para o campo, né? Grande parte da tecnologia vai da indústria para lá. Então, a tecnologia e a inovação, a Embrapa, fizeram com que o Brasil fosse uma potência na produção de alimentos do mundo. Que bom. Só que isso é importantíssimo, mas não é suficiente para o Brasil crescer. Tanto é que nós nos esquecemos da indústria. Nós, quer dizer, mas os governos esqueceram de desenvolver política industrial no Brasil. Enquanto outros países valorizaram as indústrias, criaram políticas de apoio, né, às indústrias, o Brasil não fez isso, infelizmente. Que a parte tecnológica também. Conclusão, por conta disso, outros países foram buscando soluções que o Brasil não correu atrás. Conclusão, hoje produzir no Brasil é mais caro que produzir fora do Brasil. Mais lento. E eu tenho todos os dados. Então, por isso que eu não aceito que falem mal da nossa indústria. Com todas as dificuldades que ela tem, não é por causa da qualidade, é por causa do custo. E o custo não depende da indústria, depende do país. Então, as indústrias lutam com muita dificuldade. Você produzir aqui, em relação aos outros países vizinhos, ou da Europa, ou da América, ou dos Estados Unidos, ou do México, aqui é 20% mais caro do que produzir fora do Brasil. 20%. Nossa. É a mesma coisa que você entrar com 11 para jogar, o outro entra com 9. Pronto. E agora já está em desvantagem. A gente entra com 9 no jogo de 11, é difícil. E agora vai ficar pior, né? Vai ficar um pouquinho pior, né? Mas vamos lá. E em relação à China, é pior. É 40% a diferença. Portanto, a gente precisa entender isso para criar políticas que possam reduzir esse custo do Brasil. As nossas indústrias são muito competentes, mas elas têm grande dificuldade. E eu vou dizer aqui, até porque a gente estuda muito essa questão das dificuldades das indústrias, que quem está ouvindo aqui sabe disso. Nós temos coisas aqui que prejudicam muito as nossas indústrias. Primeiro, nós temos o pior sistema tributário do mundo. A carga tributária em cima de tempo é altíssima para correr aquela lista de NCM, descobrir impostos, é terrível. É terrível. Gustavo, para você ter uma ideia, uma indústria no Brasil gasta 10 vezes mais para conseguir pagar o imposto do que uma indústria fora do Brasil. Nós temos o pior sistema tributário do mundo, é o 184 pior do mundo, segundo o Banco Mundial. Pior do que isso, ainda tem mais coisas piores ainda do sistema tributário, por isso que ele é o pior do mundo aqui, o que mais prejudica as nossas indústrias. Portanto, você gasta 10 vezes mais. Se você pegar esse número, quem está nos ouvindo aí, ele vai fazer o cálculo e falar, nossa, que dificuldade que a gente tem. Você deve gastar aqui entre 2,5% a 4% da sua receita, né, deve ser para pagar estrutura para conseguir pagar imposto. Você tem que pagar, às vezes, fiscal, escritório, jurídica, entender. Exatamente, escritório de contabilidade, às vezes tem o escritório tributário de especializado. Temos Fora também. isso, ainda dá problema. Né? A guerra fiscal, os impostos para vender fora do estado de São Paulo. Cruzamento de informação para você mandar para fora do estado. Confusão generalizada. Então, você gasta 2,5% a 4% da sua receita. Fora do Brasil é 0,25%. Ou seja, nós estamos falando aí de 2% a quase 4%. É a margem de lucro. Só por conta da burocracia, que não existe lá fora. Por quê? Porque o mundo inteiro usa o IVA. É um imposto que hoje é utilizado em praticamente todos os países do mundo. Unificado, né? E nós não. Nós temos o pior do mundo. Então, nós precisamos modernizar. Mas não é só isso. O Brasil também é o único país do mundo que isso vai ajudar vocês e quem precisa modernizar as suas indústrias, que você paga o imposto em cima do investimento. Então, no Brasil, você vai fazer um galpão, que eu vi que você está construindo aqui, tem muita gente aí construindo, e que construa mesmo, porque vai dar certo. Mas nós precisamos ter uma continuidade desse trabalho para reduzir o custo do Brasil. E uma das coisas que aumenta o custo do Brasil, eu já falei aqui, é o sistema tributário brasileiro, que é o pior do mundo. Você gasta muito internamente para conseguir pagar imposto, é muito complicado, é confuso, é muito inseguro, dá sempre muita judicialização. Mas, além disso, na hora que você vai investir, você está pagando... se você estiver fazendo uma construção, você vai pagar próximo de 15% de imposto. Se você for comprar uma máquina, você está pagando próximo de 35% a 40% de imposto. E no mundo, você tem crédito, aqui não tem. Ou seja, a hora que a gente... No IVA que nós estamos fazendo agora, eu já estou fazendo uma propaganda aqui do novo... numa das soluções, porque esse é um problema grave, nós estamos fazendo uma grande mudança do sistema tributário brasileiro, que vai ser muito boa para a indústria. E a gente está ansioso esperando, né? O que vai acontecer?
Então vamos começar primeiro com um problema e com uma solução já, tá? Tudo bem? Sim. Então, se o sistema tributário é uma das coisas que mais prejudica as indústrias brasileiras, o novo sistema tributário, nós vamos ter o mesmo sistema tributário de todos os países da Europa. O IVA nosso é o IVA europeu, mas também é o IVA que está na Coreia, que está no Japão, que está na China e que em 2017 foi para a Índia. A Índia tinha um péssimo sistema tributário, Denise, e estava com muitas dificuldades. Eles corrigiram, botaram o IVA lá, esse que nós estamos trazendo para o Brasil. Aí tiveram uma dificuldade inicial da transição, que a única coisa chata é a transição. Todo mundo reclamou que não sei o que lá, daí veio a pandemia, passou a pandemia, sabe o que aconteceu com a Índia? Está com o maior crescimento do mundo, passou a China. Eu vi. E isso é uma amostra do que deve acontecer simplificar com o Brasil. um pouco a burocracia, porque você né? resolve um problema grave, você melhora. É como uma doença. Se tiver um problema grave e curou aquele problema, você vai melhorar. O doutor falou muito, você falou agora de continuidade, né? Que a gente acaba não vendo, né? Isso que deixa o empresário um pouco maluco. Às vezes a continuidade. Fica meio no escuro, na verdade, né? Sem saber o que vai acontecer no futuro, como que eu vou investir, se eu vou fazer o galpão. Então vamos lá, vamos falar o que você tem ouvido de bom, o que a gente acredita que está sendo feito de bom. E tem várias coisas boas e temos preocupações também, óbvio. Mas o sistema tributário, para mim, é que nós estamos tentando fazer há 40 anos. Conseguimos mudar a Constituição brasileira. E eu tenho muito orgulho desse trabalho. Eu estou há 36 anos na vida pública, Gustavo. Foi a maior contribuição que eu podia dar ao meu país. Livrar o Brasil desse manicômio tributário. Isso é tão dramático para o Brasil. É uma guerra de estados, né? Não. Quando todos os estados deveriam se juntar para aumentar, né, economicamente o Brasil, agora... Mas vai acabar a guerra fiscal. Nós vamos ter um sistema muito mais simplificado, muito mais seguro, muito mais previsível, muito mais simples. Então, e vai desonerar investimento. Então, para quem vai comprar máquina, vai ficar mais barato. Para quem vai construir galpão, vai ficar mais barato. Para quem vai comprar uma van, um ônibus ou um caminhão, vai ficar mais barato, porque ele vai ter o crédito. Não é só isso. O Brasil também é o país... É o único país do mundo, tá, que você paga imposto sobre investimento. Então, isso vai ser resolvido. A segunda coisa, isso é um incentivo para se investir no Brasil. Vai ficar mais barato investir no Brasil. Para você ampliar, para você comprar, para você modernizar, para você equipar, para você, enfim. Isso tem alguma coisa a ver com a nova indústria Brasil? Lá, tem. Mas é o sistema tributário brasileiro. Na verdade, a reforma tributária que vai garantir isso. A segunda questão, que é muito grave, é a complexidade dos impostos do Brasil. É tão grande que nós temos o que nós chamamos de imposto cumulativo, ou seja, hoje, dependendo do setor, eu diria que o setor de metal mecânica que vocês estão, que eu acompanho lá, a BIMAC, pelo menos 8% de imposto, você tem um imposto que você não consegue calcular. É um imposto sobre imposto interno. Conclusão. Mas o imposto cumulativo também vai depender do regime tributário, né? Sim, e dependendo do local, do setor, ele é até mais alto. Por exemplo, o agronegócio é 11%. O setor de construção civil é 10%. Então, ele acha que está pagando 11%, ele está pagando em 21%. Olha que coisa sem noção. Isso é difícil para precificar, porque você não consegue fazer o cálculo. Isso vai desaparecer também. O único país do mundo que tem imposto cumulativo é o Brasil. Com o novo IVA, com a reforma tributária, isso vai desaparecer. Temos data para isso? Temos data, felizmente. Demora um pouco, mas nós estamos no caminho certo. E o terceiro grande benefício, além da simplificação da reforma tributária, quando você tem esse imposto cumulativo, que é de 8% a 11%, dependendo do setor, a hora que você vai exportar, você exporta com imposto. É o único país do mundo... Enquanto os outros incentivam exportar todo mundo tira o imposto na hora de exportar, nós não conseguimos tirar. Conclusão, o único país que exporta com imposto ao Brasil. Por isso que as indústrias de fora não vêm para cá para exportar. Elas vêm para fornecer para o Brasil mesmo. Exato, porque não tem sentido. Não tem sentido, porque aqui não foi feito para exportar. Agora nós vamos corrigir isso. Então, se você não tem mais imposto cumulativo, você vai conseguir exportar sem imposto. Isso vai reduzir em 8% a 11% o preço final de venda fora do Brasil dos produtos brasileiros. Isso vai ser muito bom para a competitividade. Então, eu acredito que a reforma tributária é a melhor notícia que a gente pode ter. Mas quanto é que demora isso? Bom, nós tivemos que fazer um acordo com todos os governadores, com todos os setores econômicos. Foi muito difícil. Foram anos de luta, de discussão, de debates, para a gente poder chegar no entendimento. O que nós conseguimos de melhor? Em 2027...
daqui 2 anos, nós deveríamos ter já o IVA no imposto federal. E em 2032, que nós estamos aqui há 6 anos praticamente, aí 7 anos, conversão toda. aí nós vamos ter os impostos municipais e estaduais, aí fica completo. Aí acabou a guerra fiscal, simplifica tudo, nós vamos ter um sistema de pagamento eletrônico muito mais previsível, vai acabar essa guerra fiscal, essa confusão tributária, nós vamos ter um dos sistemas tributários mais modernos e mais tecnológicos do mundo. Então essa é uma primeira. A notícia ruim é que nós temos o pior sistema tributário do mundo. A notícia boa é que nós estamos a caminho de solucionar e ter um sistema muito melhor para as indústrias. E ser um dos melhores. Isso vai fazer com que o Brasil atraia, inclusive, investidores internacionais para exportar. Eu vou dar um exemplo aqui, a Toyota. A Toyota está preparando o Brasil para ser uma grande plataforma de exportação. Se ela não faria isso com o sistema tributário atual. Não dá. Mas como nós vamos ter agora uma regra muito parecida com o resto do mundo, bom, aí dá para competir melhor. Sim. Então isso diminui o custo do Brasil, melhora a competitividade. Uma outra coisa muito ruim no Brasil, custo da energia. É a segunda energia mais cara do mundo. Só a Alemanha é mais cara que o Brasil. Portanto, isso... E a indústria usa muita energia. Sim. Certo? Então, não temos uma solução ainda para isso, porque muita gente não paga imposto, há muito subsídio em cima, e isso acaba encarecendo, muitos impostos em cima. Não temos uma solução. Sugiro, né, que as pessoas passem a usar mais formas alternativas de geração de energia, como energia solar, o mercado livre. Né, para você negociar e comprar mais barato, certo? Essa é uma coisa que prejudica. Outra coisa que prejudica muito o Brasil, juros mais elevados do mundo. E, lógico, todo mundo precisa de financiamento. Só que o financiamento no Brasil é quase que impraticável. Eu diria que os nossos juros deveriam ser civilizados, porque você ter uma taxa de juros aí de 15%, mas quando você vai ver no banco é 25%, 30%, 35% por conta do spread. Muito mais caros, né? Não tem condição, é impagável. Nós que somos isso. pequenos, a gente sempre discute, eu com a Denise, poxa, mas tá tão alto os juros, por que eu vou comprar uma máquina com 2% ao mês? Se eu posso deixar o valor aplicado. Se eu posso deixar o valor aplicado. Aí você começa a pensar que esses juros tão altos, você fala, se eu vou fazer um galpão aqui do lado, ou se eu vou deixar meu dinheiro no banco me rendendo, para não ter toda a dor de cabeça, problemas e tudo mais, ao invés de fazer esse investimento. E, na verdade, essa é um problema que a gente enfrenta com os nossos clientes, né? Porque a gente tem alguns períodos onde a gente tem um boom de vendas, que a gente acaba vendendo mais, e tem um período que ele fica mais calmo. E nesse momento que está calmo, não adianta. A gente pode fazer promoção, a gente pode fazer qualquer coisa, mas a gente não consegue atingir, porque ele fala, tá muito ruim. Por que eu vou investir? Por que eu vou tirar o dinheiro que está paradinho? Tá me rendendo 15% ao ano. Para investir. Se ele não fizer nada, ele ganha 15%. Pois se ele for fazer alguma coisa, ele vai pagar 25%, 30% de juros. É isso mesmo. Quando a gente fala... É difícil. É uma coisa... Bom, esse é um problema que não está resolvido. Isso, infelizmente, é um desafio do país. A gente tem brigado muito aí com os bancos, com todo mundo. Eu acredito, pelas avaliações que a gente tem, que não se justifica você ter uns juros tão elevados. Não é possível. E me parece que dia 17 aí vai ter uma revisão aí. Me parece que vai aumentar os juros de novo, né? O IOF, que talvez você esteja... eu não sei como é que vai ficar aí o Banco Central. A taxa né? Selic, me parece, né? Que parece que talvez aumente que eles não ali. aumentem mais, porque isso é muito prejudicial ao investimento. Como você falou, as pessoas ficam com receio. Às vezes ela fala, não, eu tenho como vender, eu tenho mercado, mas nossa, está muito caro. Parado. Então, o que a gente tem feito no parlamento? Eu acho que esse é um problema estrutural do Brasil, de custo do país, certo? Porque os outros países financiam facilmente as indústrias, né, com juros de 2%, 3%, 4% ao ano. Aqui é 25%, aí é difícil. Então, o que a gente tem feito? A gente tem procurado incentivar o BNDES, aumentar os recursos do BNDES para fazer financiamento a juros menores e a longo prazo. Então, isso é uma medida. A outra coisa que também nós... Mas como que o BNDES consegue competir com o banco em taxa? Por quê? O governo porque uma parte do recurso... Mas as taxas, não, eu digo por quê? Porque em algumas tratativas, negociações, as taxas do BNDES são compatíveis com a do banco. Sim. E aí eu tenho relacionamento... Altas ou baixas, você diz?
iguais. Imagina que eu tenho lá uma taxa num banco para fazer um giro, sei lá, 1,69 versus 1,68 do BNDES. Acaba que... Bom, vantagens do BNDES que a gente espera é ter um financiamento de mais longo prazo, coisa que com as carências, que aí o banco não consegue, né, subsidiar a carência. Não consegue, porque o BNDES não é para dar lucro. Isso é que é importante. Os outros bancos são os que mais ganham no mundo. Então é difícil, porque você vai lá e ele quer ganhar o máximo em cima de você. O BNDES não pode ter esse papel. Ele tem que ser um financiador para subsidiar o desenvolvimento, lógico, da infraestrutura do país, da área de energias renováveis, enfim, de setores estratégicos. Então, nós estamos conseguindo, na área de tecnologia, por exemplo, e aí eu sei que vocês estão bastante atentos a isso, depois a gente vai falar um pouco mais sobre tecnologia, com certeza, aqui, mas na área de tecnologia de inovação, a gente conseguiu agora taxas TR. O que é isso? É praticamente a inflação mais 1%. Para setores de inovação. Eu quero inovar, não sei o quê. Então, essas linhas já estão valendo aqui no Brasil. Coisa que antes você pagava 25% ou 20% para inovar. Inovar sempre é um certo risco. Portanto, eu acho que isso melhora, é um papel também do BNDES. E o BNDES está financiando também setores estratégicos do Brasil, que são importantes, quer seja a questão das energias renováveis, setores estratégicos, mesmo do agro, não é exatamente indústria, mas, por exemplo, a área de insumos no Brasil. O Brasil hoje é líder mundial em bioinsumos, para a gente substituir os químicos, os agrotóxicos, já por produtos biológicos. Então, nós temos algumas áreas estratégicas. A tecnologia 4.0, que nós falamos aqui hoje, todo mundo fala, o que é essa questão de indústria inteligente, exatamente. Bom, na verdade, quando a gente fala das novas tecnologias, é você conseguir, eu diria que, qual seria um grande desafio de uma indústria? A hora que ele consegue, no celular dele, saber o que está acontecendo na indústria, quanto que a máquina está produzindo, né? Isso, quanto é que ele, vamos dizer, e as máquinas desenvolverem sensores, terem sensores para que elas tenham o que a gente chama de internet das coisas, ou seja, elas tenham sensores que possam melhorar o desempenho da máquina, ou de reduzir o desgaste. Ela dá informações que normalmente as máquinas não dão, exatamente para parar menos, para você ter uma informação preventiva do que vai acontecer e você melhorar o desempenho dos seus equipamentos. E você poder fazer um controle à distância. Isso seria essa tecnologia que permite com que sensores e a automação possa melhorar a sua eficiência, você ter uma previsibilidade da sua produção. E isso significa você incorporar várias tecnologias. Se for numa máquina laser que você faz aqui, ou a plasma, etc., como é que a gente consegue fazer com que a pessoa à distância tenha informação da produtividade, da produção e tudo mais? Isso é uma incorporação tecnológica nos equipamentos, porque quanto mais você tiver informação de gestão, né, quanto mais você tiver a gestão na mão, você vai conseguir gerenciar melhor os resultados do trabalho. Sabe qual é a nossa maior dificuldade? As máquinas têm esse tipo de sensoramento aqui na Metallic. Tem, outras empresas têm. Mas sabe onde que morre isso? Quando você precisa juntar todos esses dados para você ter uma informação tecnologia que sirva para alguma coisa. Integrar a tecnologia, ou seja, eu tenho que ter uma pessoa capacitada lá, que tenha domínio de informática, que tenha domínio de eletrônica. Que já é uma dor, né? Porque a gente ou seja, é o profissional que a gente chama de IoT ou internet das coisas. É o cara que conecta esse cara sensor com programa, com a comunicação e com a gestão. E que te traga uma coisa útil, né? Coisas que eu quero saber. Esse é um profissional que está faltando no mundo inteiro. E esse é um desafio, Denise. Acho que por isso que não decolou ainda a indústria 4.0. Porque as máquinas, tem gente preparada. As máquinas, por serem informatizadas, elas estão prontas. Exatamente. Agora, como é que você coloca isso e consegue fazer uma avaliação? Tem algumas empresas. Eu conheci uma empresa aqui do Parque Tecnológico Sorocaba, um jovem que criou uma integração de sistema muito simples, que por sinal foi comprada. Ele vendeu muito bem a ideia dele. Já está agora, como ele é um inventor, então ele já está buscando outras soluções. Mas ele vendeu aqui para
como é que chama essa empresa aí que é líder em motores elétricos aqui? A VEG? A VEG. Então, a VEG comprou e ela está fazendo essa utilização desse. Então, já tem algum... e as pessoas precisam ter acesso a isso. Aqui no Parque Tecnológico Sorocaba, nós fizemos uma parceria para colocar integrador de tecnologia aqui. Para as pessoas verem isso que você falou. Bom, eu tenho aqui uma máquina, como é que eu consigo o melhor resultado? Como é que eu consigo estar viajando saber o que tá ou a máquina no me pátio. avisar aqui, o programa, olha, isso aqui está menos do que deveria, isso aqui está Isso, ok, etc. Então, esse tipo de profissional, a gente precisa construir isso. Nós também criamos aqui no Parque Tecnológico Sorocaba uma avaliação de tecnologia para as pessoas avaliarem a sua indústria. Qual é o grau de tecnologia que você tem na sua empresa hoje, né? Para a internet das coisas. Sim. Então, isso foi baseado num programa alemão. Nós desenvolvemos aqui, foi uma parceria que nós fizemos com o Ministério de Ciência e Tecnologia, uma primeira plataforma de autoanálise, você analisa, e mais, você pode buscar informações e colocar os seus problemas na plataforma para que a gente possa buscar parceiros para ajudar a solucionar. É uma busca, isso não está pronto. Como você falou, ela precisa ser construído em cada empresa. Sim. A indústria precisa buscar apoio para isso, chamar. E, bom, o governo federal, dando continuidade, inclusive o governo anterior, o governo Bolsonaro, já tinha esse programa, chama... que já vamos lembrar o nome do programa. É um programa de digitalização das empresas. E ele tem por objetivo fazer essa integração, né, digital, né, porque as empresas vão ser cada vez mais digitais. Isso é uma tendência do mundo todo. Chama Brasil Mais Produtivo, lembrei o nome. Então, já veio do governo anterior, o governo atual colocou mais recursos. Então, hoje a meta é o governo federal trabalhar com 200 mil empresas. Eles querem 100 mil empresas, eles querem fazer um trabalho também presencial, e as outras 100 mil empresas, que são 200 mil ao todo, eles vão fazer um trabalho através de plataforma. Vale a pena, as pessoas estão sendo o Brasil mais produtivo. Então, é isso, é uma busca tecnológica. Por quê? Porque isso faz com que você vá produzir mais, melhor e ter um controle do que está acontecendo o tempo todo em tempo real. Tem algumas empresas brasileiras, principalmente as multinacionais, já fazem isso. Mas as empresas nacionais têm mais dificuldade por causa do custo, por falta de profissionais. Então, a gente está também num trabalho para levar esse tipo de aprendizado nas escolas técnicas do país, né? Aqui na Fundação Paula Souza, aqui no Estado de São Paulo, a Zetex, Fatex, as universidades também estão sendo estimuladas para ter esse tipo de profissional. Tá. A Denise, eu estava discutindo hoje, eu vou confessar um medo que eu tenho, né? Do que pode acontecer. A gente está falando muito sobre empresas grandes, coisas grandes do Brasil, você como deputado federal está envolvido muito nisso, mas trazendo um pouquinho para o nosso mundo da média e da pequena empresa, um dos nossos receios é essa desindustrialização que está acontecendo, a gente sabe, né? Por quê? Porque como nós somos menores, às vezes é mais fácil eu já comprar o produto pronto, por exemplo, da China, do que ter todo o trabalho de contratar engenheiros, desenvolver no Brasil, com todas as dificuldades, como você acabou de discutir, com relação à parte técnica sistema das pessoas, sistema tributário, custo da energia, juros altos e por aí vai. Então isso tudo dificulta. E na nossa cabeça, nós que somos menores, a gente começa a pensar assim, poxa vida, por que eu vou ter tanto trabalho assim, né, Denise? Para fabricar isso. Se é mais fácil eu ligar lá para a China, né? Para o cara que me atende lá. Pronto. E ele fala pronto. E um dos problemas, nós hoje aqui na nossa empresa, nós somos uma empresa de engenharia. E gostamos de criar. Então, criamos máquinas, equipamentos. Nós temos, na verdade, um setor todo dedicado a essa parte de desenvolvimento. De produtos, né? E isso, assim, acaba que, com essa competição com a China, começa a ficar mais difícil para o nosso lado. E a gente discutiu hoje, agora, quando a gente estava passeando um pouquinho ali na fábrica, com relação a laser, por exemplo. Laser modificou a humanidade como a gente vê hoje, né? Parte médica, acadêmica. A tecnologia do momento. Tecnologia do momento, estética, corte, tudo tem laser. Aeroespacial e por aí vai. E esse material laser, que é algo extremamente complexo de você desenvolver, não tem no Brasil. Eu preciso comprar ele de outros países, como eu te falei, ou Estados Unidos, Rússia ou China, geralmente. E para eu comprar essa máquina que ela é cara, essa laser, né? Esse laser que eu preciso usar na minha máquina, o ressonador, é uma fonte, um negócio muito caro. Não tem no Brasil hoje quem fabrique.
Porque a gente não tem essa indústria de base com matéria-prima, as terras raras para fazer os diodos e tudo mais. Então eu tenho que comprar na China. Aí o chinês já dá aquele estado, opa, se você quer comprar essa fonte de laser, por que você não compra a máquina pronta inteira? Que lá o metal é mais barato, e etc. Isso, a energia é mais barata. Aí ele me fala, bom, acaba tendo um produto mais barato. Para você comprar essa máquina minha, faz o cálculo com importação e tudo mais, vai me custar 50 mil reais. Lógico, 50 mil reais. hipoteticamente. Né? Para eu fabricar no Brasil, 70 mil reais. Não vale a pena. Nós, como pequenos empresários, o que a gente faria? Poxa, desculpe, gosto muito de desenvolver, mas tem hora que ou eu morro ou eu mato, né? E aí a gente acaba comprando isso da China. E eu estou vendo que isso está realmente entre nós, os menores. Se todo mundo pensa como a gente, eu sei porque eu conheço muito empresário também, para onde que vai isso? Você que vê muito, que você está lá no alto. Nós estamos aqui embaixo no navio, você está lá no alto vendo tudo, né? Com o seu farol lá em cima. Mas nosso medo é esse. Meu medo é ter essa facilidade que eles te dão, o preço que é menor. Por enquanto está gostoso, né, Denise? Estamos bem, mas imagine, daqui uns 10 anos, sem eu desenvolver, sem ter um engenheiro trabalhando aqui, onde que vai? Me parece que o Brasil ele está está negligenciando toda a nossa potência e capacidade de produzir internamente. E tá fazendo a vontade gente que nós buscar, temos. E a vontade também, está cessando isso, né? Então, é aquele negócio, você tem tanto não, chega uma hora que você cansa. Você vai fazer o quê? Vai buscar o que é mais fácil, mais barato e o que ainda vai te render receita. Imagine, viramos comerciantes, é isso? Eu não quero, né? Bom, Ninguém eu quer, falei para você que isso foi resultado de uma negligência do governo com uma política de industrialização do Brasil. Não é para privilegiar, é para fazer proteção comercial. O que é a proteção comercial? Você faz o cálculo e você vai buscar algo que seja equilibrado nas relações comerciais. Hoje, se produzir no Brasil é mais caro que produzir lá fora, o que a gente tem que fazer? Mecanismos de proteção comercial, certo? Porque isso é adequado. Porque eu acho que a China tem que se preocupar com as indústrias da China. E o Brasil tem que se preocupar com as indústrias do Brasil. E está fazendo isso muito bem feito. Exatamente, né? Eles estão fazendo a lição de casa deles muito bem feita. Eu não posso condenar a China, porque talvez, se nós fôssemos chineses, nós iríamos fazer isso. E eu ia dar todo o apoio para a indústria chinesa. Para exportar. Agora, se nós somos brasileiros, quem tem que prestigiar a indústria, nós não temos que prestigiar a indústria da China, nós temos que prestigiar a indústria do Brasil. Sim, é o que nós queremos. Mas não a gente adianta não só tem, ser carinhoso, né? Nós precisamos o que efetivamente reduz o custo para a gente poder competir. E aí, nesse sentido, eu diria o seguinte: várias coisas estão acontecendo. Por quê? Nos últimos anos, a situação ficou tão grave, Gustavo, que o Brasil já teve a 8ª indústria mais importante do mundo. Olha isso só, eu não há sabia 35 disso. Anos atrás. 35, 40 anos. De 8ª, passamos para 9ª. Passamos para 10ª. 11ª. 12ª. Não houve atitude. E ninguém está vendo, né? 14ª. Tá vendo, tem que ver. Mas ninguém está fazendo nada. Não, nós estamos em 15º. E se a gente não fizer reforma tributária, se a gente não tiver BNDES, se a gente não der apoio para a digitalização, se a gente, não pensar em todas as questões, inclusive de defesa comercial, mas é tão eventualmente simplório de prestigiar, de pensar que só aumentar imposto, vou aumentar imposto de importação. Não, mas eu acho que tem que ser um equilíbrio, porque vamos lá, vou dar um exemplo para você. Eu acho que você vai dar razão. Você vai produzir, a sua indústria vai produzir aqui no Brasil, ok. Aí você vai ter o imposto sobre aquele produto que você vai vender no Brasil, deve ter aqui, e o setor metal mecânico tem mais ou menos esse, deve estar próximo de 40% de impostos. Uhum. Quer dizer, você vai vender uma máquina de R$1.000, 40% daquilo é imposto. Muito bem. Agora, será que é justo eu trazer uma máquina da China que entra aqui pagando 0 de imposto ou 10% de imposto, se eu pago 40% para produzir aqui e gerar emprego no Brasil? É difícil. Essa é a questão. A gente quer gerar emprego aqui? Bom, se a gente quer gerar emprego aqui, a gente precisa buscar um equilíbrio. Eu diria o seguinte: se a pessoa que produz aqui, quem está nos ouvindo produz aqui, se você está pagando 40% de imposto sobre esse produto, é justo um produto da China entrar aqui com 11%? Às vezes chega até com 0, né? Não, às vezes com 0. Eu acho o seguinte: se a gente
não tem aquilo no Brasil, eu não tenho, não produzo. O laser, por exemplo, a fonte do laser. Deveria ser mais barato. A fonte do laser não tem no Brasil. Então, o imposto é zero. Por quê? Porque é um insumo que eu não tenho. Se eu não produzo, vamos trazer mais barato. Para quê? Para ficar mais barato. Sim, para eu poder produzir pelo menos a máquina aqui. Para que a gente consiga pelo menos viabilizar, para reduzir né? o seu custo que você está sim. montando a máquina aqui. Ele é um insumo seu, ele é um equipamento Uma que matéria-prima, você precisa para né? montar. Exatamente, para você. Então faz sentido você dar imposto zero para aquilo que você não produz. Ótimo. Agora, se eu produzo, tem que ser igual. Sim. Se custa 40 aqui, tinha que ser 40 para entrar aqui também. Que é o que todo mundo faz. Só nós não fazemos isso. Olha o que os Estados Unidos estão fazendo lá. Se tá certo, eu não sei, mas... Não, tudo medo. bem que eles exageraram, né? Vamos lá, demais. aí ele quer brigar. Mas vamos supor, mas se ele falasse, não. Mas sabe quanto é o imposto sobre o produto nos Estados Unidos? Vocês não vão acreditar. Sobre o produto industrializado nos Estados Unidos, o IVA deles é 9%. Olha só. Então, se eles estão querendo cobrar 50 ou 100 de quem chegou de fora, eles estão tendo, é um absurdo. Agora, nós que temos 40 de imposto, que ele 40, devia estar fazendo isso hoje, eu vou trazer E com talvez 10 o Brasil, de fora. Não faz sentido sentido, isso. Por quê? Porque eu tenho que prestigiar vocês que dão emprego no Brasil. E a indústria, cada emprego que você dá aqui, Gustavo, não é você, é a Denise. Cada emprego Mas que é a mesmo. Denise... Não, tá brincando. A gente estava falando aqui que as mulheres têm um papel muito importante, dom né, na administrativo gestão, muito na melhor que organização. nosso. Mas, enfim, cada emprego que você cria aqui numa indústria do Brasil, você cria 4 fora. Olha só. Essa é a média das São os indústrias do empregos Brasil. Sabe por quê? indiretos. Exatamente. São os prestadores de serviço, são aqueles que fornecem peças para vocês. Eu fui numa fábrica em São Paulo de motor de energia eólica. Já. Eles tinham mais de 200 fornecedores, eram 200 empresas Pois é. e indústrias que forneciam para um. Olha o tamanho, Aí você vai né? falar assim, o que é melhor para o Brasil? Esse motor ser produzido aqui ou você Ou trazer fora. da China? O nosso setor... É isso, O entendeu? nosso setor de plasma é assim. O que eu isso. fabrico aqui tem o quê? 300 fornecedores? Se a gente pegar no setor de compras, compra de um e peça de um, parafuso do outro. Você pode ter certeza, se eu não sei quantos empregos você tem aqui, se for 100, você está dando 400 empregos no Brasil. Você não tá dando a gente 100. tem uma rede, né? É isso, é por isso. São os empregos que nós chamamos de indiretos. Né? Por quê? Porque aqui tem gente que fornece alimentação, tem segurança, É uma tem cadeia, na manutenção, tem fornecedor de peças, tem cara que vem fazer a manutenção temporária. Não é o cara que está na sua folha, mas no entorno é um aqui. Tá na 4 minha lista fora. de despesa. A Toyota aqui, quando ela anuncia 200 empregos diretos, nós estamos falando de 800. É assim. Então, a indústria metalmecânica, ela, em média, é 4:1. Volto a dizer, faz sentido uma indústria para produzir aqui que gera todos esses empregos, que sustenta o país, sustenta a família, sustenta a tecnologia do Brasil. Né? Eu pegar e dar uma vantagem e cobrar só 10 de um produto chinês, não faz sentido isso. Nós precisamos ter uma isonomia tributária. Não é dar privilégio para o Brasil. Agora, eu quero ser tratado da mesma forma, tributariamente ou de impostos, eu quero ser tratado do mesmo jeito, porque senão é injusto com o Brasil. Sem dizer que a China faz dumping também. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu nem sei se deveria falar isso, mas nós estamos aqui numa luta danada para salvar a Prysmian aqui de Sorocaba, que é a única indústria de fibra ótica da América Latina. Nós usamos muita fibra ótica nas máquinas. Bom, é a única da América Latina, é estratégico, porque hoje a fibra ótica é fundamental para cabos, fibras, para fazer toda a digitalização do Brasil. Igual o laser. Sem isso, o mundo ia estar como nós estamos hoje. Vamos lá. É a única que tem. Aí, quanto é que custava o quilômetro da fibrinha? Uma daquela, então, 1 quilômetro. $6. Tá bom, ok. A gente importava, era 6, produzia aqui 6. O que a China fez? Baixou para 2,80. Dando o material. O que os italianos falaram? Olha, se não houver uma ação antidumping, se isso não for corrigido, nós vamos fechar. Não tem como isso não é competir, justo, gente. entendeu? Então, aí você fala, não, mas você vai aumentar o imposto de importação. Não, porque esse valor não é o valor real.
A Prysmian tem indústria lá na China. Ela sabe que não custa 2 empresas, ela sabe que custa 6. É o governo mexendo os pauzinhos ali para... Isso. Então, o jogo é bruto. Se a gente não entender tudo isso, Denise, às vezes você fala, mas por que está sendo feito? Tem um porquê. Vamos ser bruto também para isso. Eu acho que o governo tem que se preocupar com as indústrias. Eu me preocupo. Eu sei a importância das indústrias. Não é para agradar vocês. É porque vocês são importantes para o Brasil. Vocês são importantes para a sociedade. Vocês são importantes para os municípios. Vocês são importantes para as cadeias tecnológicas, para a tecnologia e inovação no Brasil. Volto a dizer, 70% do financiamento da pesquisa e inovação no Brasil vem das indústrias. O Brasil... se ele perder ainda mais as indústrias que tem, nós só vamos empobrecer mais. Nós vamos ficar vendendo commodities. O meu medo de virarmos comerciantes. A gente só vai vender produto de baixo valor agregado. Nós temos que fazer o inverso. Nós temos que agregar valor aos nossos produtos. Ao contrário, em vez de a gente ser um grande importador e cada vez importar mais, o governo deveria ter uma outra visão. Vamos ser um grande exportador. É isso, essa grandeza que nós temos que pensar. Até porque o Brasil não é um paizinho qualquer. Não. O Brasil não é Paraguai, não é Peru, não é Bolívia, não é Venezuela, não é nada disso. O Brasil é a 8ª maior economia do mundo. É o 5º maior país em população do mundo. E 5º maior em extensão do mundo. É uma potência em várias áreas. O Brasil é forte. Ele está faltando governo aqui. Falta gente com visão estratégica para alinhar o Brasil com as outras economias mundiais. O Brasil ficou para trás dos países em desenvolvimento, os países que poderiam ter tido... nós poderíamos ter tido um crescimento maior. E um dos grandes e graves erros do Brasil foi não ter apoiado a indústria. Os outros países apoiaram. De não ter apoiado e continuar não apoiando. Sim. Porque nós temos aí em vigência muitas medidas que inibem novos estamos brigando o IOF lá novas agora, indústrias. Né? O IOF é uma briga lá. Do nada, né? Tem IOF, tem trabalhista, que por muito tempo foi um dos meus grandes medos. Eu vou ser uma empreendedora, vou ser dona de indústria. Mesmo que você faça tudo certo, você vai ter um monte de ação trabalhista. Tudo certo, você está fazendo errado. É um absurdo. É um absurdo. Porque assim, você faz tudo bonitinho, você paga todos os impostos, você provê um ambiente saudável. Exato. Você não tem como fugir disso. Esse foi um trabalho também que nós fizemos muito forte à época, isso foi em 2018. Um trabalho, eu tinha essas informações aqui de grandes indústrias de Sorocaba, que elas faziam tudo absolutamente correto, elas são internacionais, elas têm regras de compliance, elas não podem fazer nada que não esteja na lei. Não podem. Conclusão, eles faziam tudo absoluto e rigorosamente dentro da lei. Sabe o que acontecia? Centenas de ações trabalhistas. De ações. Isso não é justo. E nós fomos enfrentar isso. O Rogério Marinho foi o relator da reforma trabalhista, enfrentamos a tudo e a todos. Naquela primeira reforma, onde nós fizemos esse enfrentamento, nós fizemos 112 mudanças na lei. 112. Conclusão, sabe o que aconteceu? Houve uma redução no primeiro ano de 80% nós comemoramos do número de ações trabalhistas. O que a gente imagina... Estava lá na luta. Não é que empresas ruins devem... porque passou a ser... correto. Exato. A gente não quer que defendam passou a ser empresa, honesto. Né? Honesto. Não, e mais. Eu vou dizer mais. Eu estou na vida pública para que as pessoas possam ter mais empregos de qualidade. Eu tenho um profundo respeito ao trabalhador. Agora, se você matar a empresa que está fazendo tudo certo, acabou. Exatamente. Não vamos ter mais nada. Porque é o que a gente pensa também. Não vamos ter mais nada. Nós não somos o lobo mal da história, né? A gente não vai matar a vovozinha. A gente quer a mesma... Não fala tanto justo. De igualdade de direitos. E por Denise, que o a gente foi não tão pode justo na reforma tributária que reduziu em 80% o número de ações e em 40% o valor das ações. Mas nós aumentamos a penalidade de quem faz coisa errada. Nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça de quem faz coisa errada. Agora prejudicar hoje? As pessoas fazem certo, isso é o fim do mundo. Aí não dá. Bom, o que aconteceu? Nós tivemos uma melhora porque nós criamos uma série de situações que deu mais segurança. Tá? As pessoas querem fazer certo, mas, por exemplo, antes você não tinha
você tinha uma insegurança muito grande com a terceirização, que o mundo inteiro faz terceirização. No Brasil, você tinha o risco de... Exatamente. Querendo contratar alguém, colocar para trabalhar. Qual é o problema de terceirizar? Isso é no mundo inteiro assim. O empregado que opta Denise, por essa... você não precisa ter todos funcionando para fazer tudo. Você tem um core business, não? Você tem uma atividade principal, as outras você contrata e pronto. E é assim em qualquer lugar. Como é hospital, é assim e tudo mais. Mas, enfim, foi dado segurança. Foi dado também, nós criamos a questão do trabalho intermitente na época, ou seja, você quer pagar um número... Imagine quem trabalha na área de eventos, que só tem show final de semana, você pagar o cara para trabalhar 8 horas por dia, se ele só trabalha 2 vezes por mês. Não tem caixa que aguenta. E pior, o cara está trabalhando lá. E o fiscal vai lá, você vai ver a multa. Então, olha a insegurança que existia para a área de turismo, eventos, cultura. Então, nós criamos o trabalho intermitente, que agora ele paga por hora, trabalhou 30 horas, trabalhou 10 horas, trabalhou 20, você paga o equivalente lá da Previdência, etc, etc. Enfim, melhorou muito, mas nós estamos tendo retrocesso. Então, exatamente a minha preocupação e por como isso... está hoje, a gente está voltando o que era. Eu não vou agora dizer quais foram os retrocessos, porque essa é uma das pautas que eu estou levando. Eu faço parte de várias frentes parlamentares. Por sinal, as frentes parlamentares têm sido muito boas para defender áreas, vamos dizer, representar áreas importantes do Brasil. Eu represento, por exemplo, lá com o presidente da Frente Parlamentar de Apoio às Máquinas e Equipamentos. Também sou presidente da Frente Parlamentar de Apoio às Indústrias Eletroeletrônicas no Brasil, que já é bastante. Muita coisa para a gente trabalhar lá. Tem muita coisa que a gente trabalha. Mas nós temos outras frentes parlamentares e nós estamos pautando nessas frentes parlamentares uma reavaliação da reforma tributária, para ver aquilo que foi feito, que estava bastante... Da tributária ou da trabalhista? Da trabalhista. Da trabalhista, para ver o que, vamos dizer... O que retrocedeu, que retrocessos, e nós vamos chamar vários especialistas para fazer essa análise. Eu não tenho condição agora de fazer essa análise antes de ouvir esses especialistas, porque a gente sempre estuda muito para poder ter convicção, até para poder enfrentar isso aí. Né? Então, a reforma trabalhista foi um grande avanço, mas nós precisamos ficar atentos e vigilantes para que não haja retrocessos, né? Para que a gente continue sendo justo com quem faz as coisas certas. Eu não posso admitir que prejudiquem as pessoas honestas. Isso é um desincentivo a investir no Brasil. E a reforma tributária, como eu falei, que é muito importante, no meu entender, é a mais importante no Brasil, nós ainda vamos ter que aguardar alguns anos, mas nós estamos no caminho certo. Sim, já deu e start. Isso vai reduzir o custo de vocês. Né? Um outro estímulo que aconteceu recentemente, só que o valor ainda é pequeno, a gente espera que aumente. Foi criado pelo ministro Alckmin, da Indústria. Sim. Por sinal, tem uma agenda bastante interessante. O nosso problema é a fazenda, né? De que quer cobrar mais. Mas, por outro lado, nós temos tido algumas questões que eu concordo. Eu que acompanho as indústrias há muitos anos já, tem várias agendas ali que são coerentes com o que a indústria precisa. Uma delas é a gente criar o que eles chamam de depreciação superacelerada. O que é isso aí? Hoje, você compra uma máquina que ele tem 10 anos para depreciar isso, ou seja, colocar isso para receber esses impostos de volta. 10 anos, às vezes 15. O governo fez uma medida, só que tem só 4 bilhões para isso, eu acho pouco, deveria ser bem mais. Mas não importa, começou. E ele faz a depreciação em 1 ano. Ou seja, se essa indústria... Lembra que eu falei que custa 40% em média o imposto? Ele vai receber esses 40% no primeiro ano. Isso é um grande incentivo para as pessoas comprarem os equipamentos, atualizarem os seus equipamentos. Renovar o parque. Porque ele vai desonerar quase 40% desse investimento em 1 ano. O que nós precisamos lutar agora é para ampliar esse recurso, né? Mas eu acho que é um bom caminho para incentivar a atualização tecnológica das nossas indústrias. Eu vi uma pesquisa que a média do tempo das nossas indústrias é 15 anos, deveria ser 5 anos. Então a gente deveria estar trocando a cada 5 anos o equipamento, não a cada 15, né? Em média. Média, então, deve ter muito com 20, 25 anos. E essas máquinas não conseguem produzir o que os nossos concorrentes da China, do Japão, ou dos Estados Unidos, ou da Coreia, ou de outros países, que já têm máquinas mais modernas. Sim. Então, é muito importante essa, vamos dizer, redução do custo do investimento, né? Essa questão da retirada dos impostos dos investimentos. Então, em especial a Denise estava com... Isso é uma boa notícia, mas ela ainda está parcial. Nós precisamos buscar mais recursos.
Tem um fato também, voltando, né? A imprevisibilidade, né? Tudo acontece do nada e a gente não consegue pensar daqui 5 anos, porque eu não sei se vai aumentar minha carga de imposto, se eu vou ter uma taxa de juros maior ou menor. Eu fico maluco. Não, vamos falar de então, imposto. é o que a Denise estava com medo. Vamos lá. Um dos impostos que nós estamos com medo é a taxação de dividendo também, né? Pois é. Isso está agora, deixando, não sei se é isso que você ia exatamente. falar ou não, mas isso nos deixa muito no preocupados. imposto de renda. No imposto de renda. Imposto de renda, pessoa física, taxação de dividendo das empresas, né? No imposto de Porque renda o que o é pessoal... uma possibilidade. Sabe que isso... Mas já é um imposto que já foi pago. Para mim não tem sentido essa cobrança. Porque já paguei o imposto quando eu comprei para produzir, vendi. Eu já paguei imposto em todas as etapas. Agora, no meu lucro, né? Que é quando eu vou poder gozar daquele valor, né? Eu vou ter que pagar imposto eu vou ter de que novo? pagar mais um imposto. O imposto sobre renda está sendo discutido. Porque o que a gente tem buscado fazer? É muito difícil dizer se estão certo ou errado. Não sei, vamos ver o que o mundo está fazendo, né, Gustavo? Eu acho que isso marginaliza o empresário. Não, mas você tem que comparar qual é o custo nosso e quem está lá de fora. A maior distorção que a gente vê não é no imposto de renda, não é esse. É no custo de produção, é no imposto sobre o produto que fabricado. Você vai vender. Eu falei para vocês que no Brasil é próximo de 40% o imposto sobre o produto que saiu de uma indústria no Brasil. Qual é a média do mundo? 20%. Quanto é nos Estados Unidos? 9%. China, 9%. Aqui é quase 40%. Quanto é que vai ser com a reforma tributária? 26,5%. Opa, melhorou. Sim, então, o imposto final... Mas como vai ser esse milagre? 14%. Dobro, né, não, mas mesmo... média. Não, se a média do mundo é 20 e a gente vai estar com 26, tudo bem. Mas hoje é quase 40. Vai melhorar. 14%. Aí você vai falar, mas como é que vocês vão conseguir esse milagre? Eu diria que é quase um milagre, porque hoje 40% é surreal. Então, a gente vai estar muito mais próximo de 20% para poder competir com os outros países. Como é que a gente vai conseguir isso? Com 2 questões. Primeiro, que esse imposto que nós estamos falando agora, o novo imposto, o IVA, né, essa reforma tributária sobre bens e serviços no Brasil, ela vai ser eletrônica. Então, ela não vai possibilitar sonegação. Porque não é justo aquele que sonega esse é um outro passar assunto por também, cima de quem paga tudo direitinho. Peraí, então quer dizer, o cara paga tudo, ele vai ser e ele é punido, e o outro que não paga imposto... Cresce a empresa dele. É lógico, o cara vai conseguir um preço melhor que o seu. Então, todo mundo tem que pagar imposto, e assim no mundo inteiro. Então, o IVA que vem por aí, ele vai ser um IVA eletrônico. Por sinal, vai ser o IVA mais moderno do mundo eletrônico. Então, você não vai conseguir sonegar. Por que você não vai conseguir sonegar? Porque o pagamento do imposto é na hora que você compra o produto. Sim. Então você precisa comprar aqui aquele crédito. Uma peça aqui, ou não importa o que você vai comprar aqui. A hora que você pagar, você já pagou o imposto. Você fala, não vou sonegar. Não, hoje você faz uma escrituração, faz o cálculo. Não, vai ser automático. Como é que você vai sonegar? Não tem como. Nos Estados Unidos, você vai lá e compra um celular, você já paga na hora. Você consegue sonegar quando você vai num restaurante nos Estados Unidos? Ou vai você comprar numa loja? Tá na nota, isso. discriminado na nota. Já sai o sale tax ali, o valor. Aqui vai ser assim. E eu vou precisar desse crédito, né? Então eu preciso desse crédito. Você vai ter o crédito. Exatamente. Eu quero, não vai fazer nem meia nota, nem nada, porque eu quero o crédito inteiro. A hora que você comprar, só que você vai falar, mas quem que vai calcular isso? Inteligência artificial. Então, vai ter um BI... Vai tirar isso da gente. Isso. Em cima da indústria, entre aspas, né? Da empresa, você comprou, você vai ter aquele crédito. Se você pagou 20%, 26% que seja, vamos supor que seja a média da indústria, seja 26,5%. Então, você vai pagar 26,5%. A hora que o outro for comprar de você, ele vai ter que também pagar imposto. Então, uma coisa abate o outro. Então, é meio automático. É empresa, isso não vai para o Brasil, não vai para lugar nenhum. Cada empresa tem a sua contabilidade ali já automática feita por tecnologia. Vai facilitar muito, né? Exatamente. Não tem como sonegar. Hoje, 27% aproximadamente de tudo que tem no Brasil é sonegado. Nossa. Por isso que todo mundo paga mais aqui. À medida que... Nessa que é o pensamento dessa diferença para conseguir combater isso. Quando todo mundo paga, baixa a alíquota. Sim. Tá? Então, essa é a boa notícia. E a outra boa notícia, a guerra fiscal. Hoje... estados do Nordeste, do Centro-Oeste levam indústrias para lá e tiram o imposto. Conclusão, alguém vai pagar esse imposto. Paga mesmo,
Então, como vai acabar a guerra fiscal, não interessa que Estado essa indústria tiver, vai ser 26,5%. Então, nós vamos reduzir esse subsídio. Não vamos mais ter diferenciais de alíquota, então. E vai acabar a sonegação. Por isso que vai abaixar de 40% para 26,5%. O que vai, no meu entender, salvar a indústria desse país. Então, você quer dizer que com essa... Com essa reforma tributária. A gente não vai ter mais DIFAL, então. Porque se a gente vai ter uma alíquota geral para todo mundo, a gente não precisa, porque hoje eu tenho que conhecer todas as leis tributárias do meu estado e do estado do meu cliente. Mas peraí, então, isso trazendo um pouquinho aqui para Sorocaba, para a região. Notícia. Sim. Trazendo para a região, então o imposto vai ficar na região, então vai ficar mais concentrado. O imposto muda totalmente. Agora o imposto é sobre o consumo. Então, hoje, a Toyota... Sinal, a Toyota veio para Sorocaba, na época era prefeito, ele trabalhou muito, fez muito investimento, eles vieram para cá, hoje é uma das maiores indústrias do país, felizmente, a maior exportadora de veículos do país. E olha, exporta para o mundo inteiro com produtos de muita qualidade, feito por sorocabanos. A gente fica muito orgulhoso, porque a gente sabe a exigência que a Toyota tem de qualidade no mundo. Bom, enfim, então a nossa indústria que é uma das melhores do mundo, inclusive da rede Toyota. Então é um orgulho para nós, para dizer, nós temos qualidade aqui. Sim. O problema é preço, o problema é o custo, Brasil. Bom, mas enfim, então eu estava contando. Hoje, uma parte desses impostos da Toyota vão para a prefeitura. Quer dizer, na verdade, entra no cálculo do governo do estado que volta para cá depois. Não mas vai volta ser mais pelo assim. governo, né? Volta pelo governo do estado. Muito bem. Que ele chama de cota à parte. Então, quanto mais a gente produz em Sorocaba, mais a cota à parte do estado volta para cá. Então, se eu dobrei a produção aqui, isso aumenta no bolo do estado e volta para Sorocaba. Ou seja, ter mais indústria é bom para a prefeitura, para a região, porque quanto mais ela produzir, mais ela vender, mais a prefeitura vai receber de imposto. Vai mudar tudo isso. Agora não. Agora não vai ser mais em cima da indústria. Não. Vai ser em cima do consumo aqui em Sorocaba. Agora, a prefeitura vai ter o imposto de quem consome em Sorocaba. Se eu comprar um carro da Toyota aqui? Aí tudo bem. Tá. Né? Aí o pessoal falou, mas o que vai acontecer? Então, mas peraí, o sorocabano só compra carro da Toyota? Não. Ele compra carro da Volkswagen, da Ford, da Chevrolet, enfim, da Kia, etc. Portanto, tudo que vai ser consumido em Sorocaba vai ter o imposto que vai ficar na prefeitura e que uma parte vai para o governo do estado. Portanto, tudo que os shoppings vendem, o material de construção, as máquinas que são compradas aqui por quem está aqui em Sorocaba, ou seja, é imposto sobre o consumo, não é mais em cima da indústria. Portanto, muda todo o raciocínio de tudo, mas nós vamos ser igual ao mundo. O Brasil é o único país do mundo que é assim, o imposto fica... Por isso que a indústria foi penalizada, sabe por quê? Porque em vez de fiscalizar o resto, eles fiscalizavam a indústria. E quando faltava dinheiro, aumentava o imposto em cima da indústria. Aí arruma a multa do nada, né? Brota do chão. É isso que acontece. Você dorme bem, então, acorda as alíquotas uma multa. da indústria, o agronegócio quase não paga imposto, ou muito menos. É em cima da indústria. Agora vai mudar isso. E o agro tem muito mais Porque subsídio sabe onde que vai estar a né? arrecadação agora? A arrecadação não vai estar mais na indústria, vai estar no consumidor. A hora que o consumidor for comprar, ele já está pagando ali os 26,5%. Entendeu? Entendi. A hora que ele for comprar o carro, ou for comprar o pneu, ou for comprar... Hoje, você vai comprar um pneu, você está pagando mais de 40% de imposto. Você vai pagar 26,5%. Então, para o consumidor vai ser bom a reforma tributária. Para quem produz no Brasil, vai ser ótimo. Não tem notícia melhor nesse país que a reforma tributária para a indústria. Eu falei, pena que ela demora aí os 6, 7 anos para ela estar com... Mas nós estamos no caminho certo, Denise. Isso que é importante. Nós vamos ter um sistema, um dos mais modernos do mundo, com o IVA muito parecido. Nós fomos buscar isso, diferentemente do que falaram, porque os deputados aprovaram sem ler. Não é verdade. A maioria realmente aprovou sem ler. Só que tinha um grupo ali que estava estudando há anos, como eu, e que teve na Europa, que teve consultoria internacional, que teve muitas assessorias, muitos debates, são comissões de estudos. Quando você vai pegar um tema especial, não participam os 513, participam 40 deputados. Porque não tem nem Esses 40 como, né? sabiam tudo. Agora, os outros não sabiam, porque eles foram lá, porque nós aprovamos sem saber. Só falar... Amigo, a comissão decidiu, apresentou para os líderes de partido que entenderam e concordaram, e aí eles acompanham os líderes de partido. Então, porque é impossível você saber todos os assuntos complexos, todos os deputados. Então, teve muita gente que falou o que não era verdade.
Não, foi aprovada uma reforma tributária sem debater, uma reforma tributária que vai aumentar imposto. Não vai aumentar imposto, vai diminuir imposto, vai simplificar. Sabe quantas mudanças tributárias nós tivemos no Brasil? Normas tributárias? Eu não sei porque eu não acompanho mais. Eu abandono. Não dá. Sabe todo quanto? dia é uma mudança. Quando o sistema pega e faz, para mim tá bom. Eu vou falar um número aqui, vocês vão achar que é mentira, mas não é, porque foi editado um livro que é o maior livro do mundo. Ele tem 1 metro cúbico. Nossa. 450 mil normas tributárias. Não, eu acho que eu acredito. Eu acho que eu porque acredito 450 mil. Se você falasse que era 4 mil, eu já ia achar um absurdo. 450 mil. É muita Esse coisa. é o sistema tributário que nós vamos nos livrar, Denise. Então, acredite em mim. A gente vai reduzir para daqui 7 anos, você vai estar sorrindo muito mais que agora. Tomara. Porque você vai falar, nossa, agora está mais simples, ficou mais fácil. Reduzir o imposto sobre os nossos produtos. Né? Eu não pago mais imposto de investimento, né? Eu vou ter o crédito imediato, eu tenho crédito, agora ficou mais simples, para vender ficou mais fácil, não tem mais confusão, eu não preciso contratar mais um monte de gente, um monte de escritório, eu preciso exportar, ficou mais fácil, eu consigo exportar mais barato, entendeu? Então, eu não tenho dúvida que essa vai ser uma grande contribuição ao Brasil. Até lá nós vamos ter que lutar para as outras questões, Continuar que é na juros luta, altos, que é a questão da energia ainda muito cara no Brasil. Burocratização. Mas eu acho que essa questão da reforma tributária, que entendo eu que tenho feito muitas avaliações, é o maior e mais grave problema das indústrias do Brasil. Não é de todos os setores, mas da indústria certamente. Então essa é uma notícia boa. Não tem jeito. Não, mas vamos crescer. Mas se vocês sobreviveram até aqui, a hora que a reforma tributária tiver... Vamos voar? Eu não tenho dúvida. Eu falo que os empresários daqui, quando vão para outros países, eles se dão muito bem. Lógico. Aqui é o lugar mais difícil. Lá fica fácil. Aqui é super difícil. Exatamente. Então, vocês já estão testados e aprovados. Agora vamos aguentar um pouquinho mais, porque nós vamos ter um ambiente melhor. Vai chegar Sabe o que eu acredito, né? Denise? Sabe o que eu acredito? E olha, sempre acreditando na indústria do Brasil, que passou por todas essas dificuldades. Com essas questões, a gente, inclusive, nós vamos ter o primeiro país do mundo que nós vamos ter produtos de baixo carbono. Isso, nenhuma indústria do mundo vai conseguir isso. E vai haver cada vez mais uma valorização da questão da descarbonização. Por quê? Porque o mundo está sofrendo perigo com o aquecimento global, quantos problemas nós estamos tendo. Portanto, essa é uma nova ordem mundial. Nem todo mundo acredita nisso, mas é uma verdade que está aí para quem queira ver as consequências das alterações climáticas. Portanto, o Brasil vai ter produtos descarbonizados. O Brasil vai ser uma potência, além de uma potência, ela vai ser uma potência energética de baixo carbono. Isso é muito bom, porque tudo que foi feito aqui futuramente vai ter mais valor internacional, porque ela tem baixo carbono. Ela utiliza menos derivados fósseis do que outros locais. Por quê? Porque a nossa energia já é 90% renovável e vai aumentar. Nós vamos melhorar isso agora com baterias de lítio, que nós estamos trabalhando aqui para o Brasil poder ainda um pouco que nós temos de térmica e substituindo por essas novas tecnologias. Então, tem algumas coisas boas acontecendo, problemas a serem solucionados, mas eu vejo que daqui a alguns anos o Brasil pode sim se preparar para se reposicionar no mercado internacional, não como um grande importador de máquinas ou de equipamentos, mas passar a fazer parte das cadeias globais de valor, ter capacidade competitiva de exportar, porque qualidade nós temos. Se a gente fizer alguns ajustes, é isso. Então, se a gente tiver alguns ajustes, se a gente avançar na digitalização, no sistema tributário brasileiro, se a gente conseguir, quem sabe, com um grande esforço, conseguir reduzir o custo da energia ou buscar novas alternativas, nós passamos a ter uma proximidade muito maior com outros mercados internacionais. E os nossos produtos têm essa vantagem do baixo carbono que os outros países não terão. Então, temos também boas coisas, boas análises aí e cenários. Eu vejo um cenário favorável
para as indústrias no país e contem com o meu trabalho, né? Não, eu vejo também. E além de tudo isso que o deputado falou, acho que o Brasil tem uma particularidade, né? Que nenhum outro país tem. Né? A criatividade. Né? Não conheço ninguém mais criativo como brasileiro. A gente, pelo amor de Deus, enxuga o chão com gelo, né? Porque a gente é muito aprende bom, na dificuldade, exato. né? Por isso que quando você falou vai para outro país, se dá bem, né? Exato. Viu, Denise, então, quando os japoneses estiveram aqui na implantação da Toyota, um deles, que estava ligado, inclusive, à JICA, é uma instituição de financiamento internacional do Japão, ele disse, se Brasil aprender a fazer planejamento, difícil para o Japão. O que ele quis dizer é o seguinte: nós precisamos planejar mais. As indústrias precisam planejar mais, o governo precisa planejar mais, porque nós temos um povo aqui que é surpreendentemente, vamos dizer, apresenta bons resultados. Com certeza. As nossas indústrias, aqui em Sorocaba, se você for fizer uma análise aqui da Toyota Sorocaba, entre as 53 empresas da Toyota no mundo, ela está uma das melhores avaliadas. Caramba. Foi a primeira que no primeiro ano conseguiu o erro zero. É uma auditoria internacional que eles fazem em todas as empresas. E a gente sabe que a Toyota, eles têm praticamente uma... Como é que eu poderia dizer? Eles têm uma determinação pela qualidade que é um negócio impressionante. Eu acho que eles são compulsivos, porque eles fazem todo dia o planejamento da mesma coisa. Não é possível. De novo, não, todo dia. É quase uma hora de planejamento, né? todo diário. dia. Por isso que eles têm, obviamente, os carros mais confiáveis do mundo. Mas a unidade deles aqui de Sorocaba surpreende pela qualidade, com os nossos trabalhadores. E isso é que é bonito, entendeu? A máquina pode até vir de fora, mas as pessoas estão aqui produzindo. A JCB, que é também a líder mundial em retos escavadeiras, está aqui também em Sorocaba. Eu estou dando exemplo aqui, você que está me ouvindo, pode ser não ser de Sorocaba, não é bairrismo, porque provavelmente isso aconteça em outras cidades também. Eu estou dizendo porque eu conheço essas empresas e sei essas condições. E o mesmo trabalhador de Sorocaba, com certeza, é de Botucatu, ou de Campinas, ou de Indaiatuba, ou de São José dos Campos, né, ou do Paraná, mas a JCB também está em muitos países do mundo, é a líder mundial. E uma trabalhadora da JCB aqui. Sabia, foi? Foi? Não sabia. Bem lá no início da carreira. Ainda bem que eu estou falando bem, né, Denise? Então, mas a nossa indústria aqui do Brasil é a que tem menor não conformidade, ou seja, é a que tem a melhor qualidade de todas as unidades do mundo. E isso nos enche de orgulho, porque isso mostra que é possível, porque nós temos capital humano aqui, nós temos gente. Quando a gente capacita as pessoas no Brasil, o resultado é muito bom. Eu acho que falta um pouco mais de olhar do governo para a indústria, né? Porque capacidade sobra, gente para trabalhar sobra. O mercado é bom no Brasil. O mercado é muito bom, ainda muito pouco explorado, né? A gente tem muita capacidade, a gente tem muito lugar ainda para explorar, muitos setores para explorar. A indústria não é só fazer máquina, a indústria vai além disso, né? E aí a gente fica travado e parado ali, porque fica, eu vou empreender, vou abrir uma indústria ou eu vou vender cachorro-quente? O que eles fazem? Vai para o mais fácil. Né? Então, a dificuldade da informação que a gente tem aqui no Brasil é geral. Só que a indústria acaba sofrendo muito mais porque, aos olhos dos outros, né, a indústria é a parte mais rentável, e não é. A gente é que mais sofre e é onde tem o menor lucro, mas na verdade, que eu falei né? para vocês, infelizmente as indústrias ficaram sobrecarregadas ao longo do tempo, porque era mais fácil fiscalizar a indústria. Exato. Tá parado e você arrecadava direto da indústria, agora vai mudar isso. A arrecadação vai ser no consumidor final. É ali que tem que acontecer tudo. A gente então tem vai assunto, mudar o conceito, sabe? Como é no mundo. Mas você vê as empresas brasileiras, a Embraer, terceira maior indústria do mundo, invejável. Mais importante. A WEG, a maior indústria do mundo de motores elétricos. E quantos exemplos nós temos no Brasil? O que a gente tem de tecnologia aqui, de energia renovável, de tecnologia do campo, agora no desenvolvimento de nanotecnologia. Quer dizer, o Brasil é surpreendentemente interessante quando ele tem apoio. Né? E é isso que nós precisamos, dar apoio para a indústria, porque a indústria é muito
Fale mal da indústria, perde esse se homem. falou Você mal acabou da de indústria, entender com esse perde podcast mim. aqui que falou mal, você vai acabar até de apanhar, né? Não, falou mal da indústria. E às vezes eu ouvia isso. Porque vocês querem proteger a indústria. Eu falei, proteger? Não, vai ser industrial pra você no ver como Brasil, é pra você ver se é sentir proteger. na Vai pele. competir com a China, com os outros países, para ver se está difícil. protegendo. É difícil. É lógico que não. Portanto, nós precisamos ter isonomia, dar condição de competitividade à nossa indústria. E eu queria, já terminando nosso bate-papo, dizer que eu me coloco à disposição, eu tenho muito orgulho, me dá um trabalho danado, viu, lutar todo dia lá, mas eu faço isso com tanta convicção, sabe, Denise? Deu para ver. Eu tenho certeza que ajudar a indústria é ajudar o Brasil. É gerar muito mais empregos, é o Brasil ser muito mais produtivo, é agregar valor às coisas, sabe? É você ter cadeias produtivas, tecnológicas, e a gente realmente ter um país com mais prosperidade, com mais competitividade, sabe? Um país mais sustentável economicamente. Então, conte com o nosso apoio, a gente vai estar lá em Brasília, estamos sempre à disposição de vocês, parabenizar vocês e todos que estão nos ouvindo, que também estão ligados às indústrias, que nós temos muito orgulho de vocês, por sinal está lá na Constituição brasileira. As nossas indústrias significam o nosso patrimônio nacional. Olha, e é isso que nós vamos trabalhar. E a gente agradece também ter um Bateu braço tão até o coração forte, mais né? forte agora aqui, isso. viu? Vocês são muito importantes para o Brasil, contem conosco, não desistam. Acho que as coisas já foram piores. Eu sei que sempre tem notícia difícil, desafio faz parte da vida, mas nós temos também cenários bastante promissores aí. E tenho convicção que nós que já aguentamos tanto, né? E que agora estamos tomando algumas decisões importantes, como a questão da reforma tributária, que já a parte do Congresso já foi, agora é só a parte operacional. Demora alguns anos pela complexidade, mas nós estamos no caminho certo. E A espera é longa, mas vai chegar, né? E eu espero que cada vez que eu venho aqui, essa empresa Cresça seja mais. maior, Eu assim também como espero. todos vocês estão nos ouvindo, né? Espera, né? É isso. Deputado, agradeço. Sei que o seu tempo é concorrido, mas por você ter vindo aqui para conversar, foi muito rica a conversa. Foi gostei. ótimo. Obrigada. Imagina. Obrigada pela presença. Espero nos Obrigada, encontrar mais. por compartilhar, né, tanto Toda a sua experiência e conhecimento, toda a conhecimento. experiência. E que já sabemos que tem alguém pensando na gente lá, é o que eu quero ficar tranquilo. Com certeza. Então, se tem alguém pensando, eu fico mais tranquilo. As maiores brigas que eu tive em Brasília foi defendendo a indústria. Né? Muito obrigado de coração por Imagina. participar. Denise, se você não falar para marcar o sininho, Ai, né? gente, o Ismael briga com esqueci, você, então, por desculpa. favor, fale para se Então, inscreverem, se né, esse Ismael? tipo de conteúdo faz sentido para Se você, você não gosta. esquece de seguir a gente. Seguir não, né? Se inscrever no nosso canal, Isso. ativar o sininho das notificações para você não perder nenhuma Nenhum novidade, capítulo. nenhum episódio, porque os próximos episódios também estão muito legais, vocês vão gostar bastante. E aproveitando o ensejo aí, também como é que fala? Curte a gente nas redes sociais, segue no Instagram, faz tudo, ativa o sininho, faz tudo. Gente, Muito foi um obrigado. prazer, viu? Foi um Deputado. prazer, obrigada Obrigado Vitor pela Lipe. presença. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Até mais.